Olá, bem-vindos! Olha, qual seria a habilidade mais importante para um professor? Aquela que faz toda a diferença, mas que por algum motivo quase nunca é ensinada. Pois é, uma pesquisa nova foi fundo nisso e o que ela descobriu pode, de verdade, mudar o jeito que a gente pensa a educação. Bora ver o que é isso? Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa hoje é exatamente essa. Qual é a habilidade mais poderosa de um professor e que, ao mesmo tempo, é a que menos se ensina? Parece um paradoxo, né? Mas essa é a pergunta central de uma pesquisa fascinante que a gente vai desvendar agora. Ok, e como a gente vai fazer isso? Nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai dar uma olhada em um estudo bem legal com professores que são referência. Depois, vamos falar do poder da conexão com as famílias. Aí a gente entra numa baita ironia da educação, para depois repensar a formação dos professores e, por fim, olhar um pouco para o futuro. Preparados? Então vamos nessa. Bom, para começar, vamos falar de um estudo que foi feito de um jeito bem diferente. É um estudo etnográfico. O que isso quer dizer? Que em vez de fazer aquelas pesquisas gigantes com um monte de gente, os pesquisadores fizeram o contrário. Eles decidiram colar em alguns dos melhores professores, sabe? Acompanhar bem de perto para sacar o que de fato faz eles serem tão bons. E quando eu digo alguns, foram só 5 professores. 5. Pode parecer pouco, né? Mas a ideia era justamente essa. Essa escolha permitiu uma imersão total, uma observação super profunda para entender os segredos de verdade, sabe? O que está por trás do sucesso tão inspirador desses educadores. E olha, não foi uma visitinha rápida não, viu? O estudo levou anos. Os pesquisadores acompanharam tudo, não só o que acontecia dentro da sala de aula, mas também as conversas, as reuniões com as famílias, para ter essa visão completa, 360 graus mesmo. E é justamente essa profundidade toda que é a chave para a descoberta que a gente vai ver agora. E agora chegamos no coração da pesquisa, a grande descoberta. E não é nenhum método de ensino revolucionário, nenhuma tecnologia de última geração, nada disso. A resposta era algo muito mais humano. Era um investimento inesperado no poder da conexão. E aqui que a coisa fica interessante. Presta atenção. Para esses professores que eram os melhores, o engajamento com as famílias dos alunos não era só mais uma tarefa, sabe? Uma obrigação. Não, era a parte central do trabalho deles. E mais, era fundamental para o próprio bem-estar e para a satisfação deles com a profissão. Olha que interessante isso. Tem uma citação na pesquisa que, nossa, resume tudo perfeitamente. Eles disseram que esse trabalho com as famílias era o melhor investimento de seu tempo e recursos. E não foi um ou outro que disse isso. Todos os 5 concordaram. Ou seja, o tempo que eles gastavam para criar esses laços não era visto como um custo, uma perda. Pelo contrário, era o investimento mais valioso que eles podiam fazer. Ok, até aqui tudo parece fazer sentido, né? Mas é agora que a gente chega no ponto mais crítico dessa história. Numa desconexão, assim, gritante entre o que funciona de verdade na prática para os melhores professores e o que é ensinado lá nas faculdades, na formação deles. Pois é, a grande ironia é essa. A habilidade que esses professores top de linha consideravam o melhor investimento de tempo deles, a base do sucesso deles, era uma coisa que eles nunca aprenderam formalmente. Eles tiveram pouquíssima ou nenhuma formação sobre isso. Ou seja, eles aprenderam sozinhos, na raça, na prática do dia a dia. E essa diferença, essa lacuna, fica super clara quando a gente bota lado a lado. De um lado tem a experiência real dos professores que sentem na pele que isso tem um efeito profundo no trabalho e no bem-estar deles, e do outro, a formação oficial, onde esse assunto que é tão crucial mal é mencionado. É uma contradição gigantesca, né? Beleza, então o problema está na mesa. Mas o legal dessa pesquisa é que ela não para só no diagnóstico. Ela vai além e propõe soluções. Um novo jeito de pensar a preparação da próxima geração de professores. E a recomendação é muito direta. A gente precisa aumentar o nosso conceito do que é estar pronto para ser professor. Sabe, planejar a aula, gerenciar a sala, isso é super importante, óbvio, mas a habilidade de criar conexões de verdade com as famílias tem que ser vista como algo fundamental, essencial, não um extra, um opcional que se faz se sobrar tempo. E como fazer isso na prática? Bom, a pesquisa sugere 3 passos. Primeiro, os cursos de formação de professores precisam focar de verdade em ensinar essas habilidades de conexão. Segundo, os estudantes, os futuros professores, têm que praticar isso durante os estágios.
E terceiro, eles precisam de estratégias concretas, ferramentas que funcionam, que vão além daquela reunião de pais tradicional para se conectar de verdade com as famílias. Agora a gente vai para a recomendação final, que é talvez a mais ousada, a mais visionária de todas. Uma ideia que quer quebrar de vez os muros que separam a escola da comunidade. É uma ideia que pode transformar tudo. Pensa só, e se a formação dos professores não ficasse só dentro dos muros da universidade? A pesquisa propõe que os próprios pais e outras pessoas da comunidade participem ativamente da formação desses novos professores. Imagina eles lá, trazendo a perspectiva deles, a experiência do mundo real para dentro do processo de formação. Incrível, né? Então, resumindo a ópera, o que fica de tudo isso? A grande mensagem é que o engajamento com as famílias não pode mais ser um assunto secundário, uma coisa para se pensar depois. Ele precisa se tornar um pilar central na formação de qualquer professor, porque é a base para um ensino que funciona de verdade e, inclusive, para o bem-estar de quem ensina. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. A gente viu esse buraco enorme na formação de uma habilidade que é vital. E aí fica a pergunta, e se comunidade, essa capacidade de criar e de cuidar das conexões, for no fim das contas a matéria mais importante que os professores nunca aprendem de verdade na faculdade? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.